Imagine uma figura sombria, adorada em rituais macabros, cujos cultos envolvem práticas tão aterrorizantes que até hoje invocam medo e repulsa. Este é Moloch, uma entidade misteriosa e temida, que tem suas raízes fincadas nas antigas civilizações do Oriente Médio, onde seu nome se tornou sinônimo de sacrifício humano e devoção fanática. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos por trás desse deus inquietante, explorando suas origens, os rituais a ele dedicados e o impacto de seu culto na história e na cultura popular. Moloch é uma figura que emerge das sombras das antigas religiões semíticas, reverenciados em tempos antigos pelos amorreus, cananeus e outras culturas semíticas da região do Oriente Médio. Ele é frequentemente associado a rituais de sacrifício humano, particularmente de crianças, o que lhe confere uma aura de horror que perdura até os dias de hoje. Moloch não era apenas uma entidade isolada, mas parte de um panteão mais amplo de deuses e demônios que compunham a mitologia e religião das civilizações semíticas. Seu culto estava entrelaçado com as práticas religiosas do amorreus e cananeus, que adoravam uma variedade de deuses ligados à fertilidade, guerra e reinos infernais. No entanto, a adoração a Moloch destacava-se pela natureza particularmente sinistra, marcada pelos rituais de sacrifício humano, uma prática que inspirava horror e condenação. As menções a Moloch na Bíblia e em outras fontes antigas reforçam essa visão dualista de poder e repulsa. No livro de Levítico, por exemplo, Moloch é citado em contextos que condenam veementemente os sacrifícios de crianças. Lá está escrito: "Não darás nenhum dos teus filhos para fazê-lo passar pelo fogo a Moloch." Este é um mandamento que destaca a abominação que esses rituais representavam para a fé israelita. A iconografia de Moloch também oferece pistas sobre sua identidade. Ele é frequentemente representado como uma figura humanoide com a cabeça de um touro ou como um ídolo de metal oco, onde se colocavam as crianças a serem sacrificadas. Estas representações visuais serviam tanto para intimidar quanto para afirmar o poder temível deste deus. Além das referências bíblicas, outras fontes antigas, como os textos ugaríticos e as inscrições fenícias, também mencionam práticas semelhantes, o que sugere que Moloch era uma entidade amplamente reconhecida e temida em toda a região. Mas por que civilizações antigas realizavam esses sacrifícios de crianças? Para os adoradores de Moloch, os sacrifícios eram uma forma extrema de devoção, uma maneira de assegurar favor divino, prosperidade e proteção. A ideia era que um sacrifício tão precioso quanto a vida de uma criança agradaria enormemente ao Deus, que em troca concederia bênçãos aos seus seguidores. Esta lógica brutal demonstra o desespero e a intensidade da fé dessas culturas. Arqueologicamente, as práticas de sacrifício a Moloch são evidenciadas em sítios conhecidos como Tofetes. O Tofte de Cartago, que apesar de ficar no norte da África, foi colonizada por colonos semíticos de origem fenícia, e lá é onde se encontram numerosas urnas contendo os restos cremados de crianças e animais, indicando que os sacrifícios eram uma prática comum entre os cartaginenses. Inscrições fenícias nesses locais frequentemente mencionam votos e promessas feitos a deuses como Baal e a Tanit, mostrando que os sacrifícios eram uma parte integral da religião e da vida pública. Nos rituais de Moloch, as crianças eram colocadas nas mãos estendidas do ídolo de bronze ou diretamente na cavidade ardente. Esses sacrifícios vivos ao deus eram considerados a oferenda máxima que um povo podia fazer a seu deus. Esse ritual macabro não apenas servia como uma demonstração de fé absoluta, mas também como um meio de controlar e manipular a sociedade através do medo e da devoção religiosa. Além das fontes bíblicas e arqueológicas, autores clássicos como Plutarco, Diodoro Sículo e Filão de Biblos também relataram essas práticas, muitas vezes com horror e condenação. Plutarco, por exemplo, descreve como os cartaginenses sacrificavam seus filhos em tempos de crise.
tentando apaziguar os deuses e reverter suas desgraças. Esses relatos clássicos, embora muitas vezes carregados de juízo moral e exageros, fornecem mais visões sobre como o culto a Moloque era percebido pelas culturas vizinhas. O impacto desses sacrifícios na cultura e na história é profundo. Eles não apenas definiram a percepção de Moloque como uma entidade sinistra e sanguinária, mas também influenciaram a legislação e a ética das sociedades posteriores. A proibição bíblica contra os sacrifícios humanos a Moloque é um dos muitos exemplos de como as religiões monoteístas posteriores se posicionaram contra as práticas rituais de seus predecessores politeístas. Os sacrifícios a Moloque não eram um fenômeno isolado no mundo antigo. Diversas culturas ao redor do globo apresentaram rituais semelhantes, refletindo um padrão de devoção extrema e sacrifícios humanos em suas práticas religiosas. Nas civilizações pré-colombianas, especialmente entre os astecas, maias e incas, os sacrifícios humanos eram uma parte central de suas práticas religiosas. Os astecas, por exemplo, acreditavam que os deuses exigiam sangue humano para garantir o movimento do sol e a continuidade do mundo. Cerimônias grandiosas, como a dedicação do grande templo de Tenochtitlan, envolviam o sacrifício de milhares de prisioneiros de guerra cujos corações eram oferecidos aos deuses. Embora os contextos culturais sejam diferentes, a crença de que sacrifícios humanos poderiam assegurar prosperidade e proteção divina é um paralelo claro ao culto a Moloque. Na mitologia nórdica, sacrifícios humanos também desempenhavam um papel significativo. Os nórdicos realizavam sacrifícios para os deuses como Odin e Thor, especialmente em tempos de crise ou para assegurar a vitória em batalhas. Assim como no culto a Moloque, os sacrifícios nórdicos eram vistos como um meio de garantir favores divinos, refletindo a ideia de que a vida humana poderia ser uma oferenda valiosa. A existência de sacrifícios humanos em tantas culturas diferentes sugere uma universalidade dessa prática como um meio extremo de expressão religiosa e tentativa de controle do destino. Seja para apaziguar deuses, assegurar colheitas abundantes, garantir a vitória em batalhas ou proteger a comunidade, o sacrifício humano aparece como uma solução desesperada. Essas práticas refletem o poder da religião como força motivadora e a profundidade do desespero e da devoção humana. Ao abordar o tema dos sacrifícios humanos a Moloque, é impossível não refletir sobre as profundezas da crueldade e do desespero humano. A prática de sacrificar crianças a um Deus nos força a confrontar os limites da fé e da moralidade, e a questionar até onde a humanidade está disposta a ir em nome da religião e do poder. Com o passar dos séculos, a figura de Moloque evoluiu e continuou a ser reinterpretada em diferentes contextos. Na literatura medieval e renascentista, ele é muitas vezes retratado como um demônio ou uma personificação do mal absoluto. Este processo de demonização reflete não apenas a persistência da sua imagem assustadora, mas também como as sociedades posteriores lidaram com o legado dessas práticas antigas. Na cultura pop moderna, a imagem de Moloque e seus sacrifícios continua a ser uma poderosa metáfora para a tirania e o sacrifício desnecessário. Ele aparece em várias obras de literatura e cinema como um símbolo do custo humano das ambições desmedidas e da devoção cega. O filme Metrópolis, de Fritz Lang, por exemplo, apresenta Moloque como uma máquina devoradora de homens, uma imagem que ecoa a brutalidade dos sacrifícios antigos. Hoje, Moloque permanece um símbolo poderoso e perturbador. Ele é frequentemente citado em obras de ficção e cultura popular como uma metáfora para a tirania, o sacrifício desnecessário e o custo moral das ações humanas.